Marino terá mais um crime para investigar e ficará diante do corpo de Agatha após a esposa de Antônio ser assassinada na mansão dos La Selva. O namorado de Lucinda cairá para trás ao descobrir o que aconteceu com a maior inimiga de Irene. Após dar início às investigações, Marino terá um encontro com o médico legista e constatará que Agatha foi envenenada. Ao delegado, o perito dirá que a esposa de Antônio ingeriu uma grande quantidade de uma substância letal, e a identidade de quem cometeu o crime será revelada. Marino investiga a morte de Agatha. Após se deparar com o corpo de Agatha e começar a investigar mais uma morte em Nova Primavera, Marino descobrirá que a esposa de Antônio La Selva foi vítima de um crime cruel. A dona I foi envenenada, dirá um médico legista Marino, que começará a buscar pela pessoa que teria cometido o crime. Conhecida por seus chás da morte, a esposa de Antônio La Selva acabará provando do próprio veneno pelas mãos de quem menos poderia imaginar. Angelina será responsável por envenenar Agatha, e a descoberta deixará Marino atônito em Terra e Paixão. Após óbito de Agatha, Caio e Aline terão final feliz. Ao mesmo tempo em que Terra e Paixão passará por momentos de tensão com a morte de Agatha, o final feliz de Caio e Aline ficará ainda mais próximo de acontecer. Após o óbito da vilã, a novela exibirá momentos felizes com um novo pedido de casamento do mocinho à protagonista. Além disso, o casal descobrirá que serão pais de gêmeos. O dono de Nova Primavera está de volta, e os próximos capítulos reservam um grande acontecimento. Antônio recuperará sua saúde e voltará a estrelar como o maior vilão de Terra e Paixão. Tudo se decorrerá nos próximos dias, com Agatha descobrindo tudo sobre Irene. Inclusive, seu segredo na participação na morte de Daniel. Agatha não terá tempo suficiente para encontrar com Marino. O motivo? A vilã morrerá antes mesmo de realizar a denúncia contra a rival. A análise do legista mostrará que a esposa de Antônio La Selva foi envenenada. Porém, Antônio irá parecer não se importar tanto, já que sua saúde estará bem melhor. Antônio promove festa com a família. O fazendeiro, agora viúvo, estará disposto a reunir a família para um jantar em comemoração especial, demonstrando estar tranquilo com a morte da vilã, mesmo tendo suas desconfianças com Irene, que era uma grande inimiga de Agatha. Irene ficará sem saída ao saber por Ramiro que existe uma evidência que poderá ser usada na investigação sobre a morte do seu filho. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha vai ser envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro no coração. Agatha tanto faz que acaba tendo seus dias contados na Terra. Desde que retornou com o plano de se vingar de Antônio, Agatha tem tentado de tudo para roubar o que é dele. Além disso, a víbora usa veneno para conseguir acabar com ele de vez. Contudo, a Agatha sabe que não pode matá-lo, pois precisa que ele assine os documentos passando tudo para o seu nome antes. Somente após isso é que ela poderá se livrar do marido de uma vez por todas. Durante uma conversa com Hélio, Agatha deixa claro o que está realizando, fazendo com que o herdeiro entre em surto. O castigo da víbora chega mais cedo do que parece. Agatha vai morrer primeiro que Antônio. Vítima de uma armadilha ardilosa, Agatha será envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro fulminante no peito. A essa altura do folhetim, Agatha estará planejando desmascarar Irene. Agatha descobre crime de Irene e resolve desmascará-la em rede nacional. Descobrindo que a rival foi responsável pela morte do próprio filho, a ex-presidiária resolve expor tudo durante uma coletiva de imprensa. No entanto, Agatha morre antes de conseguir revelar toda a verdade sobre a morte de Daniel. Um dos enigmas cruciais em Terra e Paixão gira em torno da identidade do homem que traumatizou Petra durante sua infância, deixando-a carregar profundas marcas psicológicas que resultaram em aversão ao sexo e agravaram seus problemas mentais. A agronoma confundiu Rodolfo com seu agressor, levando-a a um surto no qual disparou, atingindo Hélio. Contudo, o verdadeiro culpado será finalmente revelado, sendo um novo personagem inserido ao longo da trama, seu próprio tio, Dirceu. Petra identificará imediatamente seu agressor, mas optará cautelosamente por não revelar esse reconhecimento de imediato. No entanto, o vilão persistirá,
tentando novamente abordá-la ao observá-la durante a noite e até mesmo buscando ficar a sós com ela. Durante sua investigação, Petra desvendará que Graça nutria um intenso medo de Dirceu na infância, levantando a suspeita de que o homem poderia ter abusado de outras garotas. Nesse contexto, Petra aborda a ex-cunhada com uma pergunta delicada e direta. Graça manifestará desconforto diante da pergunta, mas prontamente retribuirá a Petra, que admite ter lembranças nebulosas do ocorrido. Nesse momento, a loira decide compartilhar sua experiência traumática com Dirceu, revelando que o irmão de Irene persistia em brincar e tocá-la, gerando um profundo terror. Diante dessa revelação, as duas decidem unir forças para finalmente expor o criminoso. O passado nebuloso da agrônoma, coincidentemente, se atrela ao da dona da boutique. Amante e cúmplice de Irene em golpe para roubar as terras de Aline, Vinícius acabou se dando mal e foi baleado pelo vilão, que descobriu traição da ex-mulher com o geólogo. Dado como morto, o personagem de Paulo Rocha está recebendo os cuidados de Jurecê, sem que muitos saibam que ele escapou do atentado do Rei da Soja. Em cenas que estão por vir, Vinícius irá recuperar a memória e ficará diante de seu algoz. Após passar um longo período na aldeia de Jurecê, Vinícius finalmente recobrará as lembranças e constatará que ajudou Irene a roubar as terras de Aline. Disposto a fazer justiça, o geólogo irá ajudar a viúva e ao mesmo tempo se vingará de Antônio, que perderá o direito de se apossar da propriedade da viúva. Vinícius se vinga de Antônio e salva Aline. Com a saúde recuperada e lembranças do passado vivas em sua memória, Vinícius será o responsável por ajudar Aline a retomar suas terras e também se vingará de Antônio La Selva ao contar no tribunal que a viúva foi vítima de golpe arquitetado por Irene. De surpresa, o geólogo aparecerá no dia da audiência, ficará diante do Rei da Soja e de outros presentes no local e contará toda a verdade. Surpreendendo muitos ao deixar claro que está vivo, Vinícius revelará que Aline foi enganada e assinou uma papelada sem ler e saber realmente do que se tratava. Dessa forma, o geólogo irá se vingar de Antônio da melhor forma possível e o vilão perderá a disputa referente às terras da viúva. Momento marcante. A cena em que Vinícius retorna de forma triunfal, se vinga de Antônio, e ajuda Aline a retomar suas terras, promete marcar terra e paixão. Ágata fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Ágata para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Ágata têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Ágata, que chega a travar discussões acaloradas com Hélio na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Ágata buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. O pajé confirma a Caio que a planta utilizada por Ágata é extremamente poderosa. Ágata tem destreza suficiente para conseguir exatamente tudo o que quer, e seus conhecimentos extras ao senso comum também entram como chave para abrir caminhos milagrosos em sua jornada maléfica. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, porém, Jurecê descobrirá qual planta a megera utiliza no preparo de seus chás duvidosos e não pensará duas vezes antes de revelar a Caio que a substância é extremamente poderosa. O galã, obviamente,
amplia sua preocupação com Antônio, pois todas as informações repassadas pelo xamã condizem com a atual realidade do fazendeiro, que passou a apresentar grandes sinais de confusão mental, além de enfrentar náuseas e dores de cabeça cada vez mais profundas, justamente após oficializar o matrimônio com Ágata, que não tem absolutamente nenhum escrúpulo sobrando na trama escrita por Valcir Carrasco. Nesta fase, tudo fica bagunçado, e todos os principais personagens sentem o peso da amargura que se instalou por todos os cantos de Nova Primavera. Até a divertida Nelly se entrega à angústia durante o árduo processo para se adaptar à parceria com Berenice no filme da Rainha Delícia, dirigido por um cafajeste que não entende nada de cinema. Sim, estamos falando de Tadeu. Mas, voltando ao assunto principal, vale ressaltar que logo após a descoberta de Jurecê, um acontecimento chocante será capaz de abalar todas as estruturas da cidade, já que Ágata descobre o envolvimento de Irene na morte de Daniel e, pouco depois, a mãe de Caio. Hélio e Jonatas enfrentam uma consequência trágica na trama. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, um momento de pura emoção e ternura tomará conta da cena quando Caio e Aline estiverem em um exame de ultrassom. Neste momento significativo, Caio se mostra ansioso e apaixonado, observando atentamente cada movimento do procedimento enquanto a médica conduz o exame na barriga de Aline. A médica, cautelosa, informa que ainda é cedo para identificar muitos detalhes, mas aponta para uma mancha pequena na tela, simbolizando o início da nova vida que está se formando. O detalhe da mancha pequena no exame faz Caio se exaltar e gritar de felicidade ao ver ali o fruto de seu amor com Aline. A emoção atinge seu ápice quando a viúva pergunta se já é possível ouvir o coração do bebê. A médica, confirmando, ativa o som dos batimentos cardíacos, momento em que o casal se deixa levar por uma profunda emoção. Caio, em um estado de felicidade plena, expressa que este é o dia mais feliz de sua vida, reafirmando seu amor por Aline, pelo filho que estão esperando e por João, filho de Aline. A viúva, emocionada, responde com uma declaração de amor. Nessa onda de felicidade, Caio deseja compartilhar sua alegria com todos. A médica e Aline, entretidas com a empolgação de Caio, sorriem. Aline, no entanto, lembra a Caio que estão em um hospital e pede que ele modere a voz. Caio, ainda incrédulo e emocionado com a perspectiva de ser pai, agradece a Deus por esse momento. Ao deixar a clínica, Aline menciona que precisam acelerar os preparativos do casamento para que seu vestido ainda caiba, destacando as mudanças que estão por vir. Com olhos voltados para o futuro, Caio mostra sua disposição de estar presente em todas as etapas da gravidez de Aline. Ele quer acompanhar todas as consultas e observar de perto o crescimento do bebê. Aline, mantendo a leveza da situação, brinca com Caio. Só não pode ficar gritando no hospital nas próximas vezes, dirá ela, ilustrando a relação amorosa e descontraída entre o casal. Ágata está usando todos os seus recursos para tirar seus adversários do caminho e colocar as mãos na fortuna de Antônio, focando na sua vingança. A megera pula de alegria ao descobrir que Irene é a responsável pela morte de Daniel, planejando usar essa arma poderosa durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. O comportamento de Ágata já se mostrou um perigo para diversas pessoas, principalmente se tratando de sua vingança contra Antônio, conseguindo envenená-lo lentamente para parecer com uma doença e se isentar de qualquer culpa. Além de tudo isso, a megera ficará em posse de uma informação que será útil para se livrar de outra inimiga. Acontece que Ágata decidirá confrontar Ramiro após ter uma de suas ordens recusadas. O capataz fica nervoso ao se justificar e acaba revelando que Irene é a responsável pela morte de Daniel, percebendo seu erro logo em seguida. Ágata comemora ao saber de uma informação tão poderosa e já começa um novo plano. Ágata está com força total na sua vingança, mas já começa a perceber que o seu maior aliado está prestes a desistir de tudo. Hélio fica furioso com a mãe e a chama de criminosa, podendo fazer algo para detê-la muito em breve. Em pouco tempo de participação, Ágata ultrapassou todos os antagonistas de Terra e Paixão e se tornou a vilã mais insana da novela, agindo de maneira brutal para arrancar a fortuna de Antônio, afundar Irene em desgraça e, de brinde,
prejudicar outras peças do complexo tabuleiro montado em Nova Primavera. Mas a justiça poética vai entrar em ação nos próximos capítulos, mais especificamente quando Agatha parecer morta por envenenamento. Tudo acontece muito rápido e, para deixar tudo mais enigmático, Agatha morre logo depois de descobrir através de Ramiro que Irene foi a grande responsável pelo acidente que tirou a vida de Daniel. A Megera até se empolga com a notícia e passa a rir à toa por todos os cantos da mansão da família La Selva, antes de combinar uma reunião com Marino para entregar os podres de sua grande rival. Mas o que era para ser uma revelação gratificante para a vilã, acaba se transformando em mais um mistério colossal no folhetim. Afinal, a mãe de Caio, Hélio e Jonatas simplesmente é encontrada morta pelo delegado. Pouco depois, o legista confirma que uma substância venenosa foi encontrada no organismo da vítima, dando início a mais uma investigação de homicídio depois da morte insignificante de Nice. A partir desta fase, Antônio e Irene voltam a se destacar como principais vilões da trama, enquanto Aline mantém o ritmo humilhante de sempre para tentar tomar conta das próprias terras, sem interrupção dos inimigos. Muita coisa está por vir em Terra e Paixão, e não há dúvidas de que a morte de Agatha levantará questionamentos intensos por toda a cidade. Quem será o assassino da Megera? Você tem algum palpite? Deixe sua opinião nos comentários. Os planos aparentemente infalíveis de Agatha também têm suas pontas soltas, e é claro que a vilã está sujeita a enfrentar sérias consequências pelas gradativas atitudes insanas tomadas em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, por exemplo, ela terá que lidar com a chegada de um médico convocado por Petra para avaliar o estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais preocupantes de confusão mental e um terrível mal-estar. A partir daí, o semblante de Agatha muda do vinho para a água contaminada, sobretudo quando ela descobre que Antônio terá que fazer um exame de sangue. A preocupação gira em torno da substância utilizada pela Megera no preparo de seus famosos chás, responsáveis por deixar o fazendeiro cada vez mais desnorteado pelos cantos de sua enorme casa. Todos os dias, Antônio sente um peso maior na cabeça, e tudo parece mais confuso do que antes, até chegar ao incontrolável ponto em que Petra precisa entrar em ação e se tornar a maior protetora do pai durante o período mais instável de sua vida. O pior de tudo é o fato de que, nesta fase, Petra também terá que lidar com o divórcio de Luigi e a oficialização do golpe de Hélio e Agatha. Mesmo com o mundo desabando ao seu redor, Petra dá um jeito de cuidar do pai, mas Agatha também vai mexer seus pauzinhos para garantir a manutenção de suas metas. Entre uma consulta e outra de Antônio com um médico particular, a mãe de Caio dá um jeito de afastar algumas suspeitas e ainda convence o profissional de saúde de que está sendo uma ótima esposa durante o tratamento.